Esta oração acaba com o sofrimento do meu filho. Libertação imediata por intercessão de Maria Santíssima. Há dores que atravessam o corpo e chegam até a alma, mas nenhuma se compara à dor de uma mãe que vê seu filho sofrer. É um sofrimento silencioso que não precisa de palavras, porque cada olhar, cada gesto, cada lágrima do filho é sentido como se fosse dentro do próprio coração. É como se a mãe carregasse uma cruz invisível, feita do peso das preocupações, das orações que parecem não ser atendidas, das noites em claro, pedindo a Deus uma resposta. Talvez o seu filho esteja passando por algo que você não consegue resolver, um vazio que o consome, uma tristeza que não tem nome, uma dor que não se explica. E você, com o coração cansado, já tentou de tudo. Conversou, aconselhou, chorou, mas parece que nada muda. É como se o sofrimento dele fosse uma sombra que cobre toda a casa. Mas hoje, Maria quer te dizer algo. Nenhuma dor é eterna quando colocada nas mãos de Deus. Nenhum sofrimento resiste quando uma mãe reza com fé, e nenhuma lágrima se perde quando é derramada aos pés da Mãe Santíssima. Maria entende essa dor, porque ela também viu seu filho sofrer. Ela o viu ferido, humilhado, crucificado. E mesmo sem poder mudar o que via, ela permaneceu de pé. Foi ali, aos pés da cruz, que ela se tornou mãe de toda a humanidade. Mãe das mães que sofrem, mãe dos filhos que choram, mãe dos corações que precisam de libertação. E é essa mesma mãe que hoje estende o seu manto sobre o seu lar para dizer: entrega o teu filho a mim, eu vou passar à frente do sofrimento dele. Esta oração que você vai ouvir não é uma simples prece, é um clamor de libertação. Ela nasceu do coração de Maria, que conhece a dor humana, mas carrega o poder do divino. Cada palavra é uma chave que abre o caminho da cura, da paz e da transformação. Não há sofrimento que resista à intercessão da Mãe de Deus, porque onde Maria entra, o mal precisa sair. Enquanto você ouve esta mensagem, feche os olhos por um instante e imagine Maria entrando na sua casa. Ela não vem com pressa nem com julgamento, mas com ternura. Ela se aproxima do seu filho, toca sua cabeça e sussurra: eu estou aqui. Sinta essa presença. Essa é a libertação que começa, não com barulho, mas com amor. Hoje a Mãe Santíssima vai interceder por você, e esta oração tem poder para quebrar correntes invisíveis, curar feridas antigas e restaurar a alegria que parecia perdida. Quando o sofrimento é entregue a Maria, ele se transforma em testemunho de vitória. Então prepare seu coração, porque esta oração não é apenas para ouvir, é para viver. A libertação começa agora, e o nome de Maria será o escudo do seu filho. O sofrimento invisível que destrói silenciosamente. O sofrimento mais profundo nem sempre é aquele que grita. Muitas vezes, ele se esconde atrás de um sorriso, de um "está tudo bem", ou de um silêncio que a mãe aprende a decifrar com o coração. Há dores que não deixam marcas no corpo, mas deixam feridas abertas na alma. É o sofrimento invisível, aquele que o mundo não vê, mas que uma mãe sente mesmo à distância. Quantas vezes você olhou para o seu filho e percebeu um vazio nos olhos, um desânimo sem explicação, uma tristeza que não combina com quem ele é? Ele tenta seguir a vida, mas algo o impede de encontrar paz. E dentro de você há um instinto que grita: ele está sofrendo. Essa sensibilidade materna é uma das maiores manifestações do amor de Deus. É o Espírito Santo soprando em seu coração o chamado à intercessão. A ansiedade, a solidão, a falta de sentido, tudo isso pode estar pesando sobre ele, mesmo que ele não consiga dizer. Às vezes, o sofrimento nasce de palavras não ditas, de feridas antigas
de decepções que o tempo não curou. E como o inimigo age no silêncio, ele transforma esse sofrimento em prisão, tentando fazer o filho acreditar que não há saída. Mas é aí que entra o poder da oração de uma mãe. Maria sabe o que é ver o filho sofrendo em silêncio. Quando Jesus foi incompreendido, rejeitado, humilhado, ela estava lá observando cada gesto, sentindo a dor que não podia evitar, mas que podia transformar em oração. E é exatamente isso que Maria quer ensinar a você. Transformar a dor em clamor, o desespero em intercessão, o silêncio em fé. O sofrimento invisível só perde força quando é trazido à luz da oração. A oração ilumina o que está escondido, desfaz os nós da alma e abre caminho para o consolo divino. Quando você ora pelo seu filho, mesmo sem entender tudo o que ele vive, Deus entende. E Maria, com seu olhar materno, alcança o que está além da sua compreensão. O sofrimento que se esconde na mente é vencido pela presença que se revela no Espírito. Por isso, não tente lutar sozinha contra aquilo que não pode ver. Convide Maria a entrar. Peça que ela vá onde você não pode ir, que toque o coração dele, onde suas palavras não chegam. Porque a libertação começa exatamente nesse ponto. Quando a mãe reconhece que o amor humano precisa da força divina para curar o que é invisível. Há dores que não têm nome, mas toda dor tem solução quando é entregue a Maria. Ela transforma o invisível em visível, o impossível em caminho, o choro em esperança. E é assim, silenciosamente, que o sofrimento do seu filho começa a se desfazer. A mãe que sofre junto, a dor que se torna intercessão. Quando o filho sofre, a mãe não observa de fora. Ela sente junto. É como se houvesse um fio invisível ligando os dois corações, e tudo o que toca o filho atravessa o peito da mãe. Essa ligação é sagrada e não é apenas emoção, é espiritual. Deus a colocou ali para que o amor materno se tornasse o canal por onde a graça flui. O sofrimento compartilhado não é castigo, é um chamado. Quando a mãe sofre junto, ela participa da dor redentora. E quando oferece essa dor em oração, o céu se abre. Muitas mães tentam ser fortes o tempo todo, esconder as lágrimas, fingir controle. Mas Maria ensina que a força verdadeira não está em esconder a dor, e sim em transformá-la em oração. A mãe que chora no silêncio, que reza com o coração rasgado, é a mais próxima de Maria aos pés da cruz. Foi ali, no auge do sofrimento, que Maria se tornou intercessora de todas as mães. Ela olhou para o filho ensanguentado e entregou sua dor a Deus. E a partir desse momento, toda lágrima materna passou a ter poder de intercessão. Quando você se ajoelha para rezar, não está sozinha. Maria está ao seu lado, recolhendo as lágrimas que caem e apresentando-as ao trono do Altíssimo. Cada lágrima é uma semente espiritual plantada no solo da fé. E mesmo que pareça que nada muda, no invisível o milagre já começou. Porque a oração da mãe é a mais parecida com a oração de Maria, sincera, dolorida, mas cheia de esperança. A dor que se torna intercessão tem uma força que o inferno não suporta. Enquanto o inimigo tenta transformar o sofrimento em desespero, a mãe que reza transforma o sofrimento em libertação. Ela entende que sua missão não é controlar, mas confiar. Que seu poder não está nas soluções humanas, mas na fé que move o impossível. E essa fé não nasce do conforto, mas da cruz. Há mães que perguntam por que Deus permite que os filhos sofram. E Maria responde com sua própria história. Porque há dores que purificam, há lágrimas que libertam, e há sofrimentos que revelam a presença de Deus de um modo que a alegria nunca revelaria. O sofrimento, quando entregue com amor, se torna uma ponte entre o humano e o divino.
Quando o coração estiver cansado, lembre-se, a sua dor é oração. Cada lágrima que cai no chão é um grito silencioso que o céu ouve. Cada noite sem dormir é uma vigília espiritual que Maria transforma em bênção. E o seu amor, esse amor que não desiste, que ora, que acredita, é o canal por onde o Espírito Santo vai agir para libertar o seu filho. Você não sofre em vão, sofre com propósito, porque no reino de Deus, a dor oferecida é sempre transformada em graça. E quando você, como Maria, entrega o sofrimento e confia, o céu se apressa em responder. Maria, a mulher que enfrentou o sofrimento com fé. Entre todas as mulheres que já caminharam pela terra, nenhuma conheceu o sofrimento e a fé como Maria. Ela foi escolhida não apenas para gerar o Salvador, mas para viver passo a passo a dor de vê-lo sofrer. Desde o primeiro instante, quando Simeão profetizou no templo, uma espada transpassará a tua alma, Maria soube que sua missão não seria fácil. Ainda assim, ela disse sim. E esse sim ecoa até hoje como o maior ato de confiança que uma mãe pode oferecer a Deus. Maria viveu o sofrimento de modo humano, mas reagiu de modo divino. Quando o medo tentava se aproximar, ela se refugiava na fé. Quando a dor apertava o peito, ela se voltava ao Pai. Ela nos ensina que a fé não elimina o sofrimento, mas o transforma em caminho de redenção. A mulher que segurou o Filho de Deus nos braços também o viu condenado, ferido e crucificado. E mesmo diante da morte permaneceu de pé. Essa é a postura da fé inabalável, permanecer quando tudo dentro de nós quer desabar. O olhar de Maria ao pé da cruz é o olhar que todas as mães podem imitar. O olhar de quem não entende o porquê, mas confia no para quê. Ela sabia que aquela dor não era o fim, mas o início de uma promessa. Que a morte não era derrota, mas passagem. E por isso, enquanto o mundo via tragédia, Maria via cumprimento. A cruz, aos olhos dela, era dor e milagre ao mesmo tempo. É essa fé que Maria deseja ensinar às mães que hoje choram pelos filhos. Fé que não negocia com o medo, que não desiste diante do impossível, que não perde a esperança mesmo quando o silêncio parece prolongado. Maria é a mulher que, em meio à escuridão, acende a chama da confiança. Ela não promete ausência de dor, mas garante que nenhuma dor é em vão quando é vivida em união com Deus. Quando você olhar para o sofrimento do seu filho, lembre-se de Maria. Ela entende cada lágrima que você não consegue conter. Ela sabe o que é segurar a dor nas mãos e ainda assim dizer: Senhor, faça-se a tua vontade. A fé de Maria não é passiva, é uma fé ativa, que luta em oração, que intercede, que protege. É a fé que faz o impossível acontecer, porque nasce do amor e não do medo. Maria enfrentou o sofrimento sem endurecer o coração. E esse é o segredo. A dor pode nos tornar amargas ou mais amorosas, dependendo de como a enfrentamos. Maria escolheu o amor. Escolheu confiar quando tudo gritava ao contrário. Escolheu perdoar, servir e acreditar. Por isso, quando o sofrimento tentar te derrubar, erga os olhos e diga: Mãe, me ensina a permanecer de pé como tu permaneceste. Nesse momento, o seu coração se une ao dela, e a mesma força que sustentou Maria na cruz passa a sustentar você. E quando a mãe se mantém firme na fé, o filho, mesmo distante, começa a sentir os efeitos dessa força. O sofrimento não vence quem caminha com Maria, porque a mulher que enfrentou a cruz com fé é a mesma que hoje estende o manto sobre o seu filho e diz: Nada será definitivo. A graça está a caminho. Quando a mãe entrega o filho à intercessão de Maria, há um instante na vida de toda mãe em que o amor se transforma em entrega. Esse instante nasce quando o coração entende que há sofrimentos que não se resolvem com palavras, que há dores que ultrapassam a lógica humana
e só podem ser curadas pelo toque divino. A entrega é o momento em que a fé assume o lugar da força e o amor se torna oração. Quando uma mãe decide colocar o filho nas mãos de Maria, algo muda no invisível. O peso que antes sufocava começa a se dissolver, a esperança desperta e o céu começa a agir. Muitas mães passam anos tentando resolver os problemas dos filhos sozinhas, acreditando que se fizerem mais, se falarem mais, se insistirem mais, o sofrimento vai acabar. Mas a verdade é que existem dores que não cedem ao esforço humano, porque são dores da alma. O filho pode estar oprimido por lembranças, influências espirituais, feridas emocionais, escolhas erradas ou vazios profundos. E a mãe, sem perceber, tenta controlar o incontrolável, carregando um peso que não foi feito para ela. É por isso que Deus enviou Maria, para ser a mãe que nos ajuda a colocar tudo em ordem no mundo espiritual, para passar à frente das dores que não conseguimos curar. Entregar o filho à intercessão de Maria é um ato de humildade e fé absoluta. É reconhecer que há um amor maior, mais puro, mais sábio do que o nosso. É confiar que o mesmo olhar que acompanhou Jesus desde o nascimento até a cruz é o olhar que agora se volta para o seu filho. Quando você diz, Maria, cuida dele por mim, essas palavras atravessam o céu como um pedido que não pode ser ignorado, porque a Mãe Santíssima jamais fica indiferente à dor de outra mãe. Ela conhece a ferida, ela reconhece o olhar, ela entende o silêncio de quem não sabe mais o que fazer. Maria não age com pressa, mas age com precisão. Quando você entrega o seu filho a ela, ela começa a agir de forma silenciosa, mas eficaz. Ela toca o coração dele nas horas em que você não pode estar presente. Ela se aproxima nas noites em que o medo o domina, nas decisões em que ele se sente confuso, nas situações em que a tentação tenta vencê-lo. A mãe não força, ela inspira, não grita, mas fala dentro do coração, com uma voz que apenas a alma reconhece. A entrega verdadeira é um ato de libertação. É o momento em que você solta as rédeas do medo e permite que Deus conduza por meio da intercessão de Maria. Quando você reza e diz, Mãe, eu confio, o céu entende que você está abrindo espaço para o milagre. E o milagre, muitas vezes, não começa do lado de fora, mas dentro do coração. Primeiro, ele muda você, depois muda o seu filho, e aos poucos muda toda a casa. A libertação começa no espírito, porque é lá que as correntes se formam e é lá também que elas se quebram. Pense em Maria no momento em que apresenta o menino Jesus no templo. Aquele gesto é o modelo perfeito da entrega. Ela segura o filho nos braços e o oferece de volta a Deus, dizendo com o olhar, Ele é teu. Esse é o mesmo gesto que você faz hoje, espiritualmente. O seu filho foi confiado a você por Deus, mas nunca deixou de pertencer a Ele. Quando você o devolve ao cuidado da Mãe Santíssima, o ciclo do amor se completa. Você o recebeu das mãos de Deus e agora o entrega novamente às mãos que cuidaram do Salvador. E enquanto você faz isso, algo acontece no mundo espiritual. As forças contrárias que oprimiam começam a se enfraquecer. Os pensamentos confusos se dissipam. O ambiente da casa muda e uma sensação de leveza toma o lugar da aflição. É o sinal de que Maria passou à frente. Ela entra nos lares com passos suaves, mas com autoridade celestial. Nenhuma escuridão permanece onde ela pisa. Nenhum coração continua preso quando é colocado sob o seu manto. Por isso, não tenha medo de entregar. Diga com fé, Mãe, toma o meu filho em tuas mãos. Onde eu não posso ir, vai tu. Onde eu não consigo tocar, toca tu. Onde eu não sei o que dizer, fala tu. Essas palavras, ditas com o coração sincero,
são mais poderosas do que 1000 tentativas humanas. Maria não apenas escuta, ela responde. E quando ela intercede, o próprio Deus age. Essa entrega não é um gesto simbólico, é um ato de fé que muda destinos. O filho que é colocado sob a intercessão de Maria nunca mais caminha sozinho. Ele é guardado, guiado e libertado. Mesmo que se afaste, ela o acompanha. Mesmo que se perca, ela o encontra. Mesmo que o mundo tente afastá-lo da graça, Maria permanece vigilante, protegendo-o até que volte para a luz. Hoje, permita que o seu coração descanse. Você não está sozinha nessa luta. O fardo que parecia insuportável agora é dividido com a Mãe de Deus. Ela segura uma parte e te ajuda a carregar a outra. E à medida que o tempo passa, você perceberá que o sofrimento já não dói da mesma forma, porque o peso foi trocado por esperança. O filho que antes era motivo de preocupação, agora é motivo de oração. E toda oração feita com fé é uma semente que floresce no tempo certo. Sob o manto de Maria, nenhuma lágrima é em vão. O filho entregue a ela está coberto pela promessa divina. A quem eu cuido, o mal não toca. Confie nisso. O seu gesto de entrega será lembrado no céu como o início de um novo tempo. E quando o dia da libertação chegar, porque ele vai chegar, você olhará para trás e entenderá que foi na hora em que você soltou o controle e confiou em Maria que o milagre começou. A oração que rompe correntes invisíveis. Há forças que agem sem serem vistas, correntes que prendem o coração em medos, culpas e angústias que não têm forma, mas que sufocam. Existem sofrimentos que não se explicam, apenas se sentem, e são esses os mais perigosos, porque não têm rosto nem nome. É como uma sombra que se infiltra lentamente e toma espaço dentro da alma. E o filho que vive debaixo dessa opressão começa a se perder de si mesmo, acreditando que a dor é parte de quem ele é. Mas Maria ensina que nada que vem de Deus oprime. Onde há amor verdadeiro, há libertação. É por isso que a oração é a chave que quebra essas correntes invisíveis. A oração feita com fé não é um conjunto de palavras, é uma arma espiritual. Ela atravessa o que é material e alcança as raízes do que aprisiona. Quando uma mãe ora pelo seu filho, o céu se move em sua defesa. O nome dela é pronunciado junto com o nome dele diante de Deus, e anjos são enviados para agir onde a dor se formou. É uma batalha silenciosa, mas real. E a oração que nasce do coração de uma mãe tem poder porque é unida à intercessão da mãe de todas as mães, Maria. Maria não observa o sofrimento, ela age sobre ele. Quando você a invoca, ela vem com autoridade, revestida de luz e com o poder de libertar o que parecia impossível. O inimigo reconhece sua presença e recua, porque a voz de uma mãe que reza é o som da vitória. E quando essa mãe reza unida à Mãe Santíssima, o inferno inteiro se cala. A oração rompe as correntes invisíveis, porque transforma o medo em fé e o desespero em entrega. O que antes era prisão se torna ponte. Cada Ave Maria dita com fé é como um golpe de luz contra as trevas. Cada palavra pronunciada com amor se torna espada nas mãos da Mãe de Deus. A oração, quando feita com o coração inteiro, não apenas pede, ela declara. Declara que o seu filho pertence a Deus, que a dor não tem domínio, que a mente dele está sendo curada e que a paz está voltando a habitar o seu interior. Há mães que dizem, eu rezo, mas não vejo resultado. E Maria responde, não é porque não vês que o céu não age. As correntes invisíveis se quebram no tempo espiritual. E o que hoje é lágrima, amanhã será testemunho. O inimigo quer que você desista, porque ele sabe que a constância da oração é o que enfraquece seu poder. Ele teme as mães que oram,
porque sabe que nenhuma força resiste à persistência de uma fé maternal. Quando você começar a rezar esta oração, faça isso com a certeza de que não é apenas você falando. Maria reza junto. Ela multiplica a força das suas palavras e as apresenta a Deus como um perfume agradável, o mesmo perfume que envolveu sua casa em Nazaré. E quando o seu filho for mencionado nessa oração, imagine o nome dele sendo escrito no coração de Jesus. A oração une o humano e o divino, a dor e a esperança, a lágrima e a promessa. Reze com convicção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Essa oração, simples e antiga, é a mais poderosa de todas, porque contém dentro dela o próprio plano da salvação. É o resumo do amor de Deus manifestado em Maria e oferecido ao mundo. Cada vez que você a reza, o mesmo Espírito Santo que desceu sobre ela em Nazaré, desce sobre você e sobre o seu lar. E onde o Espírito Santo chega, nenhuma prisão permanece. Visualize enquanto reza correntes sendo quebradas, laços sendo desfeitos, sombras se dissipando. Imagine o seu filho envolto por uma luz que cresce, se espalha e purifica. Essa luz é a presença de Maria agindo sobre ele. O que parecia sem solução começa a se mover. Aquilo que estava travado flui. As portas que estavam fechadas se abrem, porque a oração feita com fé é uma semente que não morre, mesmo quando é plantada em terreno árido. A libertação acontece dentro e fora. No coração do filho nasce a calma. Na casa, a atmosfera muda. Na mãe, a paz retorna. É assim que as correntes invisíveis se rompem, sem barulho, mas com autoridade, porque Deus age no silêncio e Maria trabalha na discrição. O mundo pode não perceber, mas o céu inteiro celebra cada libertação conquistada pela oração. Por isso, não duvide. Cada vez que você reza, algo acontece. Mesmo que não veja, o amor está curando, a luz está vencendo e o sofrimento está perdendo espaço. O filho que antes estava aprisionado começa a respirar o ar da liberdade. E tudo isso porque uma mãe decidiu acreditar que o poder da intercessão de Maria é real. O mistério da libertação imediata. Quando ouvimos a palavra imediata, o coração humano pensa em pressa, em algo que acontece no mesmo instante. Mas no mundo espiritual, o imediato de Deus não se mede pelo tempo do relógio, e sim pela abertura do coração. A libertação imediata acontece no exato momento em que a mãe decide confiar verdadeiramente e entrega o filho à intercessão de Maria. É nesse instante, quando o amor vence o medo e a fé vence o controle, que o milagre começa. Mesmo que os olhos não vejam, o céu já está agindo. Deus não demora, Ele prepara. E Maria é o canal dessa preparação. Quando você reza com fé, Maria age com precisão. Ela não apenas intercede, ela organiza, restaura e devolve o equilíbrio ao coração ferido. A libertação imediata não significa que a dor some magicamente, mas que a partir daquele momento ela perde domínio. O sofrimento que antes controlava a mente e o coração começa a ser substituído por serenidade, e o filho, que antes parecia aprisionado, começa a experimentar uma paz que ele mesmo não entende. É a intervenção da Mãe Santíssima. Maria é o elo entre a angústia e a graça. Quando você a invoca, ela se coloca entre o seu filho e o sofrimento. Ela não impede a dor, mas transforma a forma como ela é vivida. Ela substitui o desespero pela confiança, a agitação pelo repouso, o medo pela esperança.
A libertação imediata é justamente isso. A troca interior que acontece no instante em que o coração se abre à presença de Deus através de Maria. O inimigo perde força, o ambiente espiritual muda e a alma começa a respirar liberdade. Há mães que percebem a mudança na mesma hora. Uma sensação de leveza invade o lar. Um silêncio diferente toma o ambiente, não o silêncio do vazio, mas o silêncio da paz. Outras percebem a libertação de forma gradual, como quem vê o sol nascer depois de uma longa madrugada. A libertação é imediata, porque o toque da graça é instantâneo, mas seus efeitos se revelam aos poucos, conforme o coração aprende a permanecer nessa entrega. Maria quer que você entenda que o sofrimento do seu filho não é um castigo, mas um chamado à fé. Cada dor é uma oportunidade para experimentar a presença de Deus de modo mais profundo. E a libertação é o momento em que o amor vence o desespero. A oração abre o portal da misericórdia e a intercessão de Maria faz o milagre atravessar. Ela passa à frente e desfaz os nós invisíveis que prendiam o coração do seu filho. Imagine agora o seu filho diante de Maria. Ela se aproxima com o mesmo olhar com que olhou para Jesus no Calvário, firme, terno, sem desespero. Ela o toca e sussurra: "A tua dor não me assusta, meu filho. Eu já caminhei por esse vale e hoje caminho contigo." Nesse toque espiritual, a alma do seu filho começa a ser liberta. É nesse instante que o sofrimento perde o poder, porque o amor da mãe é mais forte do que qualquer corrente que o inimigo possa criar. A libertação imediata também acontece no coração da mãe. Quando você reza com fé e entrega o controle a Maria, uma parte do peso se solta. Você começa a respirar com mais leveza, a perceber que o medo não precisa mais comandar suas decisões. Essa libertação interior é o sinal de que Maria está agindo não apenas no seu filho, mas em você também. Porque a cura espiritual de um filho começa pela paz da mãe que ora. Deus sempre responde quando Maria intercede. O mesmo poder que transformou a água em vinho nas bodas de Caná é o poder que agora age na sua casa. Naquele dia, ela apenas disse: "Eles não têm mais vinho." E Jesus, movido pelo amor da mãe, antecipou o milagre. É assim que ela age hoje. Ela apresenta a sua dor ao filho, e ele, por amor a ela, age imediatamente. Por isso, quando você rezar e sentir que algo muda dentro de você, não duvide. Esse é o sinal da libertação. Pode ser uma paz súbita, um alívio inesperado, um pensamento bom que surge depois de dias de tormenta. A libertação não é sempre um espetáculo. Às vezes, é um sopro. Mas esse sopro vem do Espírito Santo. E onde o Espírito sopra, o mal se cala. O mistério da libertação imediata é o mistério do amor que não espera. Deus não espera que sejamos perfeitos para agir. Ele apenas espera que confiemos. E Maria é a primeira a nos ensinar essa confiança. Ela nos mostra que a fé verdadeira é dizer sim, mesmo quando não há garantias. E é esse sim que abre as portas do milagre. Por isso, creia que enquanto você escuta esta mensagem, algo já está sendo transformado. Talvez o seu filho ainda não perceba, talvez o mundo não veja, mas o céu já registrou a sua entrega. E uma vez que o céu se move, o sofrimento não permanece. O amor venceu, a graça chegou e a libertação começou. A presença de Maria no lar. Quando Maria entra em um lar, ela não precisa ser vista para ser sentida. A presença dela é suave, mas poderosa. Ela não chega com ruído, mas com uma luz que muda o ambiente e transforma o clima espiritual da casa. É uma presença que não impõe, mas envolve. Não exige, mas consola. Não domina, mas preenche com a paz que vem do alto.
E quando a mãe decide convidar Maria a habitar o seu lar, tudo começa a se alinhar. O coração se acalma, as conversas se tornam mais ternas, o medo perde espaço e a paz se instala como uma nova morada. A presença de Maria é real. Ela está onde é chamada com sinceridade. Quando você acende uma vela, quando reza a Ave Maria, quando pronuncia o nome dela com fé, ela entra. E não entra sozinha. Os anjos a acompanham, trazendo com ela a atmosfera do céu. É por isso que, depois de uma oração feita com o coração, você sente que o ar muda, que há uma leveza que não havia antes. Esse é o sinal da Mãe Santíssima visitando o seu lar. Maria não vem apenas para consolar, ela vem para ordenar. A presença dela coloca cada coisa no seu lugar. A ansiedade começa a ceder, os pensamentos se organizam, o ambiente se purifica. Ela entra como mãe e rainha, trazendo harmonia espiritual e clareza emocional. Tudo o que estava confuso começa a se alinhar, porque onde Maria habita, o Espírito Santo também habita. Ela prepara o terreno para que a graça divina floresça. A casa que acolhe Maria se torna um refúgio espiritual. Ela protege as portas, cobre as janelas com seu manto simbólico e impede que forças contrárias penetrem. Mas mais do que proteção externa, ela age dentro, curando as feridas que convivem com o silêncio. A presença dela traz reconciliação, perdão, compreensão. Quantos lares são feridos por palavras ditas sem pensar, por ressentimentos guardados, por corações que deixaram de se ouvir? Maria entra nesses espaços e suaviza o que antes era tensão. Ela não apenas restaura o ambiente, ela restaura as relações. Quando Maria está presente, a mãe se torna mais paciente, o pai mais compreensivo e o filho mais dócil. Não é algo forçado, é uma mudança natural, porque o amor que ela traz desperta o melhor de cada um. Ela ensina sem discursos, apenas pela força da presença. Ensina o valor do silêncio, da compaixão, do respeito. A casa que convida Maria a permanecer não é perfeita, mas é sustentada pela graça. Muitas vezes o sofrimento espiritual se intensifica porque o lar perde a harmonia. O inimigo sabe que se ele desestabilizar a casa, ele enfraquece o coração. Mas Maria restaura essa base. Quando o nome dela é invocado com fé, ela limpa o espaço, purifica as intenções e traz de volta o equilíbrio. As discussões diminuem, o medo se dissipa, a esperança renasce, porque o amor materno de Maria tem esse poder. Ele reorganiza tudo, inclusive o que parecia perdido. Imagine agora a Mãe Santíssima caminhando pelo seu lar. Ela passa pela sala e deixa um perfume de paz. Entra no quarto do seu filho, se inclina sobre ele e o abençoa. Toca o travesseiro onde ele repousa e sussurra: "Eu estou aqui." Cada gesto dela é uma prece, cada olhar é uma promessa. Sob o seu toque, os medos noturnos se transformam em descanso e o coração ansioso começa a encontrar serenidade. A presença de Maria também é pedagógica. Ela ensina a amar com paciência, a esperar com fé e a agir com mansidão. Sua presença é uma escola espiritual de ternura e força. Ela mostra à mãe como falar com sabedoria, como corrigir sem ferir, como consolar sem se perder no medo. A mulher que deixa Maria entrar passa a enxergar a maternidade com outros olhos, não mais como uma carga, mas como uma missão. Maria deseja que o seu lar seja um pedacinho do céu na terra, e isso não depende de riqueza, aparência ou perfeição. Basta o coração aberto, basta que você a chame e diga: "Mãe, entra na minha casa, toma conta deste lugar, permanece aqui." Ela virá, e quando ela vem, o sofrimento perde força
a tristeza perde domínio e o amor ganha voz. É assim que a presença de Maria transforma o lar, não com gestos grandiosos, mas com milagres discretos que se acumulam dia após dia. E quando você perceber, o que antes era dor se tornará testemunho, e o que antes era peso se tornará paz. Porque onde Maria mora, Deus também habita. Testemunho vivo de libertação. Nada confirma mais o poder da intercessão de Maria do que as histórias reais de mães que, como você, confiaram e viram o impossível acontecer. São testemunhos que não nasceram do acaso, mas da fé silenciosa e perseverante. Cada uma dessas histórias é um lembrete de que o sofrimento tem fim quando é colocado sob o manto da Mãe Santíssima. Havia uma mãe que chorava todas as noites por seu filho. Ele havia se afastado de tudo, da fé, da família, de si mesmo. Vivendo em meio à tristeza e à confusão, não aceitava conselhos nem queria ajuda. Ela já havia tentado de tudo e, em seu desespero, começou a rezar o terço todos os dias, diante de uma pequena imagem de Maria. No início, rezava com lágrimas, sem sentir nada além de cansaço. Mas pouco a pouco, percebeu algo mudar dentro dela. O medo começou a ceder, o coração se aquietou e suas orações se tornaram mais serenas. Um dia, ao final da oração, ela disse em voz alta: "Mãe, eu não sei o que fazer, mas tu sabes. Passa à frente do sofrimento do meu filho." Naquela mesma noite, o filho, que há meses mal falava com ela, enviou uma mensagem: "Mãe, não sei o que está acontecendo, mas estou com vontade de voltar para casa." Aquela simples mensagem foi o primeiro sinal de libertação. Outra mãe testemunhou que o filho sofria de crises intensas de ansiedade. Os médicos ajudavam, mas a paz parecia nunca durar. Um dia, assistindo a uma oração como esta, ela decidiu fazer o que Maria pedia: orar com o coração, sem desespero. Começou a rezar todas as manhãs, pedindo apenas que o filho encontrasse paz. Após alguns dias, percebeu algo diferente. O filho dormia melhor. O ambiente em casa estava mais leve, as discussões haviam cessado. Era como se uma força invisível tivesse entrado na casa e colocado tudo em ordem. Essa força era a presença de Maria. Há ainda o testemunho de uma avó que orava há anos pelo neto envolvido com vícios e más companhias. Ela dizia que, mesmo sem ver mudança, nunca deixou de rezar. Um dia, dizia ela, a mãe vai alcançá-lo. E alcançou. Depois de uma longa ausência, o rapaz procurou a família pedindo perdão e dizendo que queria recomeçar. Quando perguntaram o que havia mudado, ele respondeu: "Não sei explicar, só senti vontade de mudar. Senti uma paz que não sentia há muito tempo. Essa paz era fruto de uma oração constante, de um amor que não desistiu." Esses testemunhos não são exceções, são promessas cumpridas. Maria não ignora o sofrimento de um filho, ela apenas trabalha em silêncio, no tempo exato em que o coração está pronto para ser transformado. Quando uma mãe confia, ela dá a Maria liberdade para agir. E Maria age com precisão divina, tocando onde ninguém mais poderia tocar. É importante entender que cada milagre tem o seu ritmo. Às vezes ele vem como um vento repentino, outras vezes como uma brisa suave que muda tudo aos poucos. Mas ele sempre vem. A mãe que ora com perseverança planta todos os dias uma semente, e essa semente, regada pela fé, floresce na hora certa. Quando o sofrimento se torna testemunho, a dor ganha sentido. Maria transforma lágrimas em força e desespero em confiança. E quando o milagre acontece, o coração da mãe entende que nunca esteve só, que cada palavra dita, cada lágrima derramada, cada oração feita no silêncio foi recolhida pelas mãos da Mãe Santíssima e apresentada a Deus. Hoje, você também está escrevendo o seu testemunho.
Mesmo que ainda não veja o resultado, a libertação já começou. Talvez a mudança não seja visível, mas ela está acontecendo dentro do coração do seu filho e dentro do seu. Maria já está agindo, já está passando à frente, desfazendo os nós que antes pareciam impossíveis. O testemunho vivo da libertação não é apenas o fim do sofrimento, é o início de uma nova vida. O filho que é alcançado pela intercessão de Maria nunca mais é o mesmo. Ele carrega consigo a marca da graça e o perfume da paz. E a mãe que persevera nunca mais ora da mesma forma, porque aprendeu na dor e na esperança que a Mãe do Céu é fiel, que seu amor é real e que onde ela entra, a vitória é certa. Hoje, o céu quer que você saiba. O seu testemunho também será contado. O sofrimento não durará para sempre. E o filho que agora é motivo de lágrimas, em breve será motivo de louvor. Porque o amor de Maria sempre cumpre o que promete. Oração de libertação. Maria, passa à frente do sofrimento do meu filho. Agora é o momento de unir fé e entrega. Este é o instante em que a mãe e o céu se encontram. Tudo o que foi refletido até aqui se transforma agora em oração viva, em clamor verdadeiro que atravessa o invisível. Respire fundo, feche os olhos e imagine Maria ao seu lado. Ela não vem com pressa, vem com calma. Sua presença é luz suave que preenche o ambiente e traz paz. Ela olha para você e para o seu filho com ternura e autoridade, como quem diz: confia, filha. O que parecia perdido, eu já tomei em minhas mãos. Ore comigo, com o coração inteiro, acreditando que cada palavra tem poder, porque vem acompanhada pela presença da Mãe de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Mãe Santíssima, Mãe das mães que choram e das que esperam, hoje venho te pedir. Passa à frente do sofrimento do meu filho. Passa à frente de tudo o que o oprime, de tudo o que o faz duvidar do próprio valor. Passa à frente das dores que ele não consegue explicar, das angústias que ele carrega em silêncio, das feridas que o tempo não curou. Passa à frente dos medos, dos vícios, das influências que o afastam de Deus e de si mesmo. Mãe, tu que foste chamada cheia de graça, derrama essa mesma graça sobre o coração do meu filho. Toca a mente dele com tua luz e acalma os pensamentos que o atormentam. Toca o corpo dele e cura as marcas deixadas pela ansiedade, pela tristeza e pelo cansaço. Toca a alma dele e liberta-o de toda sombra, de toda lembrança que ainda dói, de toda culpa que o aprisiona. Passa à frente, Mãe, e abre os caminhos da paz. Coloca o teu manto sobre ele agora, que esse manto o envolva e o proteja. Que nenhuma força contrária tenha poder sobre ele. Que toda energia de sofrimento se dissipe diante da tua presença. Que cada lágrima derramada por mim se transforme em bênção derramada sobre ele. Que cada vez que eu pronunciar o teu nome, Maria, o céu se mova e o teu filho Jesus olhe por nós com misericórdia. Senhora, tu que estiveste aos pés da cruz e não recuaste diante da dor, ensina-me a permanecer firme na fé, mesmo quando o sofrimento parece não ter fim. Ensina-me a esperar o tempo de Deus, a confiar no silêncio, a orar com constância. E enquanto eu espero, Mãe, age por mim. Age dentro do coração do meu filho, remove as correntes invisíveis, quebra as maldições antigas, fecha as portas que o mal tentou abrir. Eu te consagro, ó Maria, o coração do meu filho. Coloco nele o teu selo de amor e de pureza. Declaro com toda a fé que ele pertence a Deus, que o mal não tem poder sobre ele, e que nenhuma tristeza permanecerá onde o teu nome for pronunciado. Senhor Jesus,
pelo poder da intercessão da tua Mãe Santíssima, toca agora o coração do meu filho. Onde houver confusão, traz clareza. Onde houver medo, traz coragem. Onde houver dor, traz cura. Onde houver escuridão, traz luz. Que o Espírito Santo desça sobre ele neste momento e o encha de paz, de serenidade e de força. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Mãe, eu te agradeço porque sei que já estás agindo. Sei que neste momento o teu manto cobre o meu filho e a tua voz o defende no céu. Sei que o sofrimento está se dissolvendo, que a angústia está cedendo e que a paz está tomando o lugar da dor. Tu és a mãe que nunca falha, a mulher que pisa na cabeça da serpente, a intercessora fiel que transforma lágrimas em milagres. Por isso, com fé, eu proclamo: o meu filho está liberto, protegido e abençoado, porque onde Maria passa, o mal não permanece, e onde ela intercede, Deus age com poder. Amém. O momento profético da mãe que espera o milagre. Há um tempo sagrado entre o pedido e a resposta, entre a dor e a cura, entre o choro e o consolo. É o tempo em que a fé é provada e a confiança é aperfeiçoada. Esse tempo não é vazio. É o campo onde Deus planta o milagre. E a mãe que persevera em oração, mesmo sem ver, está gestando no espírito a libertação do seu filho. O momento profético começa quando a mãe entende que o céu já está trabalhando, ainda que os olhos humanos não percebam. Maria quer te revelar algo agora. Quando você ora, o milagre não começa quando se manifesta, mas no instante em que você confia. É ali, no momento em que o coração diz sim à vontade de Deus, que o processo de transformação é ativado. É assim que o céu age, em silêncio com ternura, mas com uma força que o mundo não compreende. O seu filho pode parecer distante, preso em dores que você não alcança, mas Maria já o envolve em sua intercessão. O Espírito Santo já está operando onde você achava que não havia saída. Esse é o momento de sustentar a fé com esperança profética. Não se trata de imaginar, mas de crer. Não é esperar por um sinal, é ser o sinal. A mãe que continua rezando quando nada muda se torna profecia viva. Ela testemunha pela própria resistência que a fé é maior do que o sofrimento. E Maria caminha ao lado dessas mães que não desistem. Cada Ave Maria que você reza é um eco do faça-se em mim segundo a tua palavra, de Maria. É a repetição do mesmo ato de confiança que trouxe Jesus ao mundo. O milagre já começou, mesmo que ainda esteja oculto. No plano espiritual, há correntes sendo quebradas, laços sendo desfeitos e caminhos sendo abertos. Deus está movendo o que parecia imóvel. E a Mãe Santíssima, como uma artista divina, está moldando o coração do seu filho com paciência e amor. O sofrimento que antes o dominava está sendo dissolvido, porque o amor de Maria é um fogo que purifica sem queimar. Maria quer te dizer: não duvides, filha, o que pediste já está nas minhas mãos. O que choraste está sendo transformado em paz. O que temes está sendo substituído por fé. Eu já toquei o coração do teu filho. Eu já o cobri com o meu manto. Tu verás o fruto das tuas orações. Essa é a voz de uma mãe que promete e cumpre. Quando Maria fala, o céu se move, porque sua palavra é unida à vontade de Deus. A espera não é sinal de abandono, é parte do milagre. Enquanto você espera, Deus fortalece o seu coração, aumenta a sua fé e te ensina a descansar. O tempo da espera é o tempo da formação.
É quando o coração aprende a confiar sem garantias, a amar sem medo e a perseverar sem evidências. Maria, durante toda a vida de Jesus, esperou com fé. Esperou a promessa, esperou o nascimento, esperou o milagre das bodas, esperou a ressurreição. E todas as vezes o milagre veio. Por isso, não desanime se as respostas ainda não chegaram. O que Deus faz através de Maria é perfeito e completo. Ele não adianta o tempo, mas prepara o terreno. O que está sendo restaurado no coração do seu filho precisa de raízes fortes, e é por isso que o processo é lento aos olhos humanos. Mas no invisível, tudo já está em movimento. O momento profético da mãe que espera o milagre é o tempo em que a promessa está sendo escrita e o testemunho preparado. Coloque agora a mão sobre o coração e diga com fé: Mãe Santíssima, eu confio. Mesmo sem ver, eu creio. Mesmo sem sentir, eu espero. Mesmo sem entender, eu te agradeço, porque sei que o milagre já começou. Essas palavras são a semente da vitória. O que é proclamado com fé se torna decreto espiritual. E quando uma mãe fala movida pela fé, o céu confirma suas palavras. Você não está esperando em vão. O milagre está vivo, crescendo silenciosamente dentro do tempo de Deus. E um dia, quando ele se manifestar, você entenderá que cada oração, cada lágrima, cada noite de angústia fazia parte do plano de amor que Deus escreveu através de Maria. O sofrimento vai ceder lugar à paz, e o que hoje é dor se tornará história de salvação. Porque toda mãe que ora com Maria, mais cedo ou mais tarde, verá o impossível acontecer. O seu filho será libertado e o seu coração será restaurado. Esse é o poder da promessa divina. E a promessa é certa: o que foi confiado a Maria jamais se perde. O chamado à perseverança e confiança. Perseverar é permanecer firme quando tudo parece desabar. É continuar acreditando quando a razão já desistiu e o coração está cansado. É a virtude das almas que compreenderam que a oração não é uma tentativa, é um compromisso de amor. Maria quer ensinar isso às mães que lutam, o poder da constância, porque a libertação não é um evento, é um caminho. E quem permanece nesse caminho, mesmo tropeçando, mesmo chorando, chega ao destino que Deus preparou. A mãe que persevera em oração torna-se guerreira espiritual. Ela não luta com as armas do mundo, mas com as armas da fé. O rosário, a palavra, o silêncio confiante. Ela entende que o inimigo tenta cansar, tenta distrair, tenta fazer acreditar que nada muda. Mas é nesse ponto, quando a fé é provada, que a vitória começa a se formar. Cada oração é um tijolo invisível, construindo o milagre. Cada Ave Maria é uma declaração de guerra contra o desespero. Maria nunca desistiu, nem quando perdeu Jesus no templo, nem quando o viu pregado na cruz. Ela permaneceu, e é essa permanência que gera frutos eternos. A perseverança é a marca dos corações que confiam, e a confiança é o perfume que sobe ao céu. Deus se agrada da alma que ora mesmo em meio à dor, que acredita mesmo sem ver, que repete com o coração cansado: Senhor, eu confio. Muitas mães oram e esperam resultados imediatos, mas Deus trabalha em ritmos diferentes. Ele não está em silêncio por ausência, mas por sabedoria. A espera molda o coração. A constância purifica a intenção. O tempo ensina a amar sem negociar. Quando você reza todos os dias, mesmo sem sentir consolo, está dizendo ao céu: minha fé não depende de sentimentos, ela depende de ti. E isso tem um poder tremendo. É essa fidelidade silenciosa que move os milagres mais profundos. A oração diária é como uma gota que cai sobre a pedra. Parece pequena,
mas é capaz de desgastar o que parecia impenetrável. Assim é a perseverança espiritual. Ela abre passagem onde não havia caminho. Um dia, você verá o fruto de cada oração e entenderá que nenhuma palavra foi em vão. Deus não desperdiça lágrimas e Maria recolhe todas para transformá-las em bênçãos. A confiança é o coração da perseverança. Confiar é deixar de controlar. É permitir que Deus conduza, ainda que o trajeto pareça escuro. Maria confiou no plano divino, mesmo sem compreender tudo. Quando o anjo anunciou o impossível, ela apenas respondeu: "Eis aqui a serva do Senhor." Essa é a atitude que o céu espera de nós. Não é passividade, é entrega ativa, a coragem de permanecer mesmo quando o caminho se torna estreito. Talvez você se pergunte: mas até quando devo continuar orando? E Maria responde: até que o coração do teu filho esteja em paz, até que a tua fé esteja madura, até que o teu lar esteja cheio da presença de Deus. A oração não tem prazo, ela tem propósito. E toda vez que você reza, mesmo sem perceber, algo se move, uma porta se abre, um pensamento é curado, uma tentação é afastada. Perseverar não é insistir cegamente, é permanecer em amor. A oração não é repetição mecânica, é encontro diário. Quando você faz da oração um hábito, ela deixa de ser um esforço e se torna respiração da alma. E é essa respiração que mantém viva a presença de Maria em seu lar. A mãe que confia não precisa ver o caminho completo, basta dar o próximo passo. É assim que a fé amadurece, um passo de cada vez, uma Ave Maria por dia, um ato de entrega por vez. E o tempo que antes parecia demora, se torna bênção. Porque no compasso da paciência, Deus prepara tudo para que o milagre seja completo. O chamado de Maria é simples, mas profundo. Não desista. Quando a dor apertar, ore. Quando o medo gritar, confie. Quando o silêncio te incomodar, agradeça, persevere. Porque o amor que ora nunca é ignorado e a mãe que confia nunca é esquecida. O céu trabalha em favor da perseverança. Cada dia em que você reza é uma nova chance para o milagre florescer. E o seu filho, mesmo sem perceber, é sustentado por essa fidelidade. A constância de uma mãe é a muralha espiritual ao redor do lar. E enquanto você se mantém firme, Maria permanece contigo, repetindo baixinho: não temas, filha, o tempo da graça já chegou. Assim se cumpre o mistério da confiança. A fé que não desiste é a fé que vence. E a mãe que persevera com Maria será sempre testemunha de que o amor é mais forte que o sofrimento. Encerramento inspirador. Sob o manto de Maria, o sofrimento se transforma em paz. Agora, depois de cada palavra rezada, cada lágrima oferecida e cada ato de fé pronunciado, chega o momento em que o coração encontra descanso. O sofrimento não desaparece de forma repentina. Ele se dissolve na luz da confiança. E é sob o manto de Maria que esse processo acontece. O manto da mãe não é um símbolo poético, é uma realidade espiritual. Ele é o abrigo invisível que cobre o coração da mãe e do filho, protegendo, curando e restaurando. Quando você entrega o seu filho à intercessão de Maria e decide perseverar, esse manto se estende sobre o seu lar. E nada, absolutamente nada, pode penetrar o espaço onde Maria reina. Sob esse manto, o medo perde força. As inquietações se tornam pequenas. O coração cansado encontra repouso, porque sente que não precisa mais lutar sozinho. É ali, no silêncio da alma envolta por essa presença materna, que o sofrimento começa a se transformar em paz. A paz de Maria não é ausência de dor, é vitória sobre ela. É o estado da alma que, mesmo entre lágrimas, descansa sabendo que Deus está cuidando.
Maria deseja que você entenda: o sofrimento nunca é o fim, é o início de uma transformação. O que hoje parece ruína, amanhã será testemunho. O que hoje pesa, amanhã será motivo de louvor. Porque a dor que é entregue a ela nunca se perde. Ela se converte em salvação. Maria recolhe tudo o que é oferecido, as lágrimas, as orações, os medos, e devolve tudo como graça. Quando Maria passa à frente, o inimigo recua. Quando Maria cobre o lar com o seu manto, as forças do mal perdem território. Quando Maria toca o coração do filho, a mente se renova e o espírito se levanta. É impossível que o sofrimento continue igual depois que o nome dela é pronunciado com fé. Porque onde há Maria, há Jesus. E onde há Jesus, há libertação. Feche os olhos por um instante e imagine Maria dentro da sua casa. Ela caminha suavemente, tocando cada canto, cada lembrança, cada ferida. No quarto do seu filho, ela se inclina e o abençoa. No lugar onde o medo habitava, ela deposita serenidade. No espaço onde havia dor, ela acende uma luz. Tudo muda. O ambiente, o coração, o olhar. Porque o manto de Maria não apenas cobre, ele transforma. A paz começa a florescer dentro de você. Ela cresce devagar, como um amanhecer após uma longa noite. E com essa paz vem a certeza de que o amor venceu. O amor de uma mãe que intercede, o amor de um Deus que responde, o amor de um coração que não desistiu. Essa é a vitória silenciosa dos que creem. O sofrimento do seu filho está sendo redimido. Ele não pertence mais às sombras da dor, mas à luz da promessa. Maria o conduz com ternura e firmeza, mostrando que o amor é mais forte que qualquer influência contrária. A libertação não é mais apenas uma esperança, é uma realidade em andamento. Por isso, hoje, proclame com fé: Maria passou à frente e a paz ficou. Diga com a convicção de quem já viu o impossível acontecer, porque o milagre já começou e continuará a crescer enquanto você mantiver o coração aberto à presença dela. A partir de agora, todas as vezes que a dor tentar voltar, lembre-se deste momento. Lembre-se da voz suave que te guiou até aqui, da oração que te fez renascer e do manto que agora cobre o seu lar. Nenhuma tempestade é eterna quando Maria está presente. Nenhuma escuridão resiste à luz da Mãe Santíssima. Sob o manto de Maria, o sofrimento se transforma em paz, a dor em consolo, a espera em esperança. O filho é libertado, a mãe é fortalecida e o lar é restaurado. O céu está mais perto e a presença de Deus se torna palpável na vida de quem acredita. Hoje o seu coração pode descansar. O que antes era luta, agora é entrega. O que antes era medo, agora é fé. E o que antes era sofrimento, agora é testemunho de amor. Que esta oração permaneça em sua vida como uma chama acesa. Reze-a todas as manhãs e permita que, dia após dia, Maria continue transformando o que parecia impossível. Porque sob o manto da mãe, toda dor se rende e toda alma reencontra o caminho da paz. E assim se cumpre a promessa eterna. Maria passa à frente e Deus faz o resto.